E aí, minha gente? Meu nome é Gustavo e estamos aqui mais uma vez nesse estúdio cozinha, abrindo o apetite de vocês para o conhecimento. Dessa vez vamos continuar o conteúdo anterior. Nesse vídeo, vamos falar sobre as análises físicas do EQU, como densidade, cor, turbidez e suas alterações. Dessa vez, minha pergunta é: vocês sabiam que determinados alimentos podem alterar as condições físicas da urina? Espero que vocês aproveitem muito o conteúdo desse material. É mais um vídeo novinho, quentinho do canal Projeto Análises Clínicas. E é importante que vocês se inscrevam no canal, deixem um like, ativem o sininho para mais notificações, façam seus comentários. Isso é fundamental para o crescimento e melhoria do conteúdo. Agora, sem mais enrolação, vamos deglutir esse vídeo. Mais uma vez, só para variar, vamos iniciar por onde? Isso aí, dados históricos. Só que não. Como mencionado no vídeo anterior de introdução à uroanálise, os médicos da antiguidade se baseavam muito de suas decisões na coloração e na aparência da urina. Hoje em dia, a observação dessas características fornece informações preliminares no que diz respeito a distúrbios como hemorragia glomerular, hepatopatias, erros inatos no metabolismo e infecção do trato urinário. Os resultados da parte física da uroanálise também podem ser usados para confirmar ou explicar achados nas áreas da bioquímica e microscopia. Então, vou falar um pouco da cor, da coloração. A coloração da urina varia desde quase ausência de cor até um negro. Essas variações podem ser devidas a funções metabólicas normais, atividade física, substâncias ingeridas, condições patológicas. Uma mudança observável na coloração da urina muitas vezes é o motivo pelo qual o paciente procura o médico, passando então a ser de responsabilidade do analista clínico determinar se essa cor é normal ou patológica. Coloração normal da urina. A terminologia usada para descrever a coloração da urina normal pode diferir ligeiramente de um laboratório para outro. As descrições mais comuns são amarelo claro, amarelo escuro e âmbar. Deve-se tomar cuidado ao examinar a amostra com uma boa fonte de luz, olhando através do recipiente contra um fundo branco. A cor amarela da urina é devido à presença de um pigmento denominado urocromo, que foi descoberto por Johann Ludwig Wilhelm Tieduchung em 1864. O urocromo é um produto do metabolismo endógeno, que em condições normais é produzido em velocidade constante. A quantidade real de urocromo produzido é dependente do estado metabólico do corpo. Como ele é excretado de forma constante, a intensidade da cor amarela em urina, numa amostra recém-eliminada, pode fornecer uma estimativa aproximada da concentração dessa urina. Então, uma urina diluída, ela vai ser pálida, vai ser um amarelo claro, e uma amostra concentrada vai ser escura, vai ficar pendendo mais para o âmbar. Então, também a gente deve lembrar que, devido a variações no estado de hidratação do organismo, essas diferenças de cores podem ser normais. Assim como a gente teve a coloração normal da urina, a gente tem as colorações anormais da urina. A urina amarelo escuro ou âmbar nem sempre significa uma concentração normal, mas pode ser causada por uma presença anormal num pigmento chamado bilirrubina. Se essa estiver presente, ela pode ser detectada durante a análise química, porém deve-se suspeitar da sua presença se aparecer ainda mais uma espuma amarela quando essa amostra for agitada. Então, a amostra de urina que contiver bilirrubina, ela pode também ser uma amostra que contém o vírus da hepatite, provavelmente o vírus da hepatite A.
As colorações anormais da urina são tão numerosas quanto suas causas. As cores incolor, amarelo pálido ou palha podem ter como causa a recente ingestão de líquido, uma poliúria ou um diabetes, tanto insípido quanto médios. E sua correlação laboratorial é vista em amostras aleatórias, com densidade elevada ou com glicosúria, ou um aumento de volume normal dentro das 24 horas. As cores amarelo escuro, âmbar e laranja podem ter como uma causa uma amostra concentrada, ou a bilirrubina aumentada, ou a presença da acriflavina, que é um agente antisséptico urinário tópico derivado da acridina. Também ingestão elevada de beta-carotenoides ou derivados da piridina, como a fenazopiridina, que é o medicamento Piridium, né, um analgésico do trato urinário, ou a nitrofurantoína, que é um antibiótico para o tratamento de cistite e uretrite bacteriana. E a correlação laboratorial para essas cores, né, pode ser normal, se for a primeira urina do dia, ou após um exercício físico vigoroso, ou também pode ser um quadro de desidratação, queimadura. Se for mais espuma amarela após agitação, pode ser a presença de bilirrubina, como já comentado anteriormente, né? As cores amarelo, esverdeado e marrom podem ter como causa a oxidação da bilirrubina e a ingestão de ruibarbo. O ruibarbo é uma planta comestível que também às vezes é utilizada para fins medicinais, pois ela tem um poderoso efeito estimulante e digestivo. Então ela é utilizada muito no tratamento da prisão de ventre, né, devido à composição rica em cenosídeos que proporcionam um efeito laxante. Porém, essa planta não é muito comum aqui no Brasil. A cor verde ou azul esverdeada normalmente tem como causa o uso de medicamentos à base de azul de metileno, né, ou uma infecção por pseudomonas. Já a cor rosa ou vermelha tem como causas a presença de hemácias, hemoglobina, contaminação menstrual, ingestão de alimentos como beterrabas. E sua correlação laboratorial pode ser sugestiva muitas vezes de um exercício pélvico intenso, né, um sangramento no sistema urinário, um câncer de bexiga, litíase renal e cistos renais. As cores marrom a preto têm como causas a presença da hemoglobina oxidada, a mioglobina, metildopa ou levodopa, que são medicamentos antihipertensivos, o metronidazol, que é um amebicida que deixa a urina escura quando ela começa a ficar em repouso, e casos graves de hepatite A aguda, né, uma hepatite A colestática ou até mesmo fulminante, ou nesse caso também pode ser uma hepatite B já e a C no estado final, onde o paciente se encontra talvez com uma cirrose ou hepatocarcinoma. A permanência de hemácias em urina ácida por várias horas, né, vai desnaturar, vai lisar essas hemácias, vai liberar hemoglobina, e se a urina for recente, né, pode haver indícios então de hemorragia glomerular. Já falando da cor, agora vou falar da aparência, né? A aparência basicamente é um termo geral que se refere à transparência da amostra de urina. Então, no exame de urina tipo 1, a aparência é determinada pela maneira utilizada pelos médicos da antiguidade, ou seja, examinando visualmente a amostra homogeneizada no ambiente com boa iluminação. Isso continua até hoje. Evidentemente, a amostra tem que estar num recipiente transparente também, né? Então, como muitos recipientes descartáveis são feitos de plástico não transparente, nesse caso é necessário passar uma amostra para um tubo de centrífuga para examinar antes da centrifugação. A terminologia que mais se utiliza para descrever a aparência compreende pelo menos nas palavras transparente,
opaca, ligeiramente turva, turva, muito turva e leitosa. Então, uma aparência normal. A urina normal, recém-eliminada, geralmente é transparente. Porém, em geral, aparece certa opacidade causada por precipitação de fosfatos, amorfo, carbonatos numa forma de névoa branca. A urina ácida normal também pode mostrar-se opaca devido à precipitação de uratos amorfos, cristais de oxalato de cálcio ou de ácido úrico. A opacidade da urina ácida muitas vezes se parece com pó de tijolo, devido ao acúmulo de pigmento róseo de uroeritrina, que é um constituinte normal da urina, né, sobre a superfície de alguns cristais. A presença de células epiteliais escamosas e de muco, principalmente na urina de mulheres, também pode ser normal, apesar da opacidade. Então, a turvação, a turbidez, né? Além dos cristais amorfos, as 4 substâncias mais comumente que causam turbidez na urina são leucócitos, hemácias, células epiteliais e bactérias. Outras substâncias que provocam turvação na urina são lipídios, muco, linfa, cristais, leveduras, matéria fecal e contaminação externa como talco, material e contraste radiográfico. A matéria fecal, na maioria das vezes, ela está presente em urinas de crianças, né? Adultos já é mais difícil que a gente encontre. Muitas dessas substâncias não são patogênicas, porém, como a presença de leucócitos, hemácias e bactérias é indício de patogenicidade, o fato de a amostra recém-eliminada se apresentar turva pode ser um motivo de preocupação. A transparência da amostra, com certeza, já é uma pista para o resultado do exame microscópico, já que o grau de turvação deve ter correspondência com a quantidade de material observado em microscopia. Deve-se também ter em mente que a urina transparente nem sempre significa normal. Contudo, com a grande sensibilidade dos testes de rotina, que incluem um teste químico para a detecção de leucócitos, muitas anormalidades existentes na urina transparente serão detectadas somente na sedimentoscopia. Densidade urinária. A capacidade renal de reabsorver seletivamente substâncias químicas essenciais e água a partir do filtrado glomerular é uma das funções mais importantes do organismo. O complexo processo de reabsorção muitas vezes é a primeira função renal a se tornar deficiente. Logo, a avaliação da capacidade de reabsorção renal é um componente necessário do exame de rotina tipo 1. E essa avaliação é feita medindo-se a densidade da amostra. A densidade urinária é definida em comparação com a densidade do mesmo volume de água destilada e na mesma temperatura. Como a urina, na realidade, é água e que contém substâncias químicas em dissolução, a densidade urinária é uma medida da densidade das substâncias químicas dissolvidas na amostra. A densidade fornece informações preliminares importantes e pode ser facilmente obtida com o uso de um urodensímetro, o refratômetro ou então de tiras reativas. Vamos começar vendo o urodensímetro, né? Ele é constituído por uma boia com peso ligado a uma régua calibrada em termos de densidade urinária de 1,000 a 1,040. A boia pesada, ela desloca certo volume de fluido, que é igual ao seu peso, e foi projetada para afundar até um nível de 1,0 em água destilada. O restante da massa, representado pelas substâncias dissolvidas na urina, faz com que a boia desloque um volume de urina menor que o da água destilada. O nível até o qual o urodensímetro afunda representa então a massa da amostra ou a sua densidade.
A principal desvantagem do uso de um urodensímetro para medir a densidade urinária é que ele exige um grande volume, pelo menos 10 a 15 ml de amostra, um recipiente no qual esse urodensímetro flutue e que deve ser grande o suficiente para permitir essa flutuação sem que ele toque nas laterais. E o volume da urina deve ser suficientemente grande também para evitar que o urodensímetro encoste no fundo. Então, quando se usa esse instrumento, o que normalmente a gente faz? A gente despeja uma quantidade suficiente de urina em um recipiente de tamanho adequado, normalmente é uma proveta, e o urodensímetro então é colocado e se faz um movimento espiral, ou seja, se pega na porção da superfície e roda o urodensímetro. Ele vai, com esse movimento, já agitar e homogeneizar a própria urina que está ali, e a leitura vai ser feita na régua, a partir do menisco inferior na urina. Então, também pode ser que sejam necessários fazer algumas correções de leitura no urodensímetro. Até porque a temperatura que esses urodensímetros são calibrados normalmente é 20 graus para a água destilada, então para que dê aquela leitura 1.000. Se a amostra estiver mais fria, né, a densidade da amostra vai ser mais alta. Se a amostra estiver mais quente, obviamente a densidade da amostra vai ser mais baixa. Então, se a amostra estiver muito fria, a gente deve subtrair 0,001 unidade da leitura para cada 3 graus abaixo da temperatura de calibração. Do modo contrário, a gente também deve somar 0,001 a leitura para cada 3 graus acima da calibração. Então, como por exemplo, vamos pegar justamente esse exemplo de uma amostra refrigerada a 14 graus e ela fornece uma densidade de 1.020. A correção vai ser feita da seguinte maneira: 20 graus é a temperatura de calibração, menos 14 graus, que foi a temperatura medida, e isso fornece uma diferença de 6 graus. Se para cada 3 graus abaixo da temperatura de calibração a gente deve diminuir 0,001, então para 6 graus a diminuição vai ser 0,002. Logo, aquele valor medido, 1.020, no momento da correção, ou seja, descontado esse valor de 0,002, vai dar uma densidade corrigida de 1.018. A gente também deve fazer correção quando tiver presente uma grande quantidade de glicose e proteína, porque tanto a glicose quanto a proteína são substâncias de alto peso molecular que não têm relação com a capacidade de concentração renal, mas elas aumentam a densidade da amostra. Então, por isso, a contribuição para a densidade deve ser subtraída para se obter uma leitura mais precisa da capacidade de concentração renal. A gente acaba fazendo a correção da seguinte forma: para a presença de 1 grama de proteína por decilitro de urina, a gente eleva a densidade em 0,03. E para cada 1 grama de glicose por decilitro, a gente aumenta em 0,04 na leitura. Então, consequentemente, para cada grama de proteína presente, deve-se subtrair 0,03 da leitura e para cada grama de glicose se subtrai 0,004. Então, uma amostra refrigerada, 17 graus, agora vamos botar as duas correções, contém 2 gramas de proteína por decilitro e 1 grama de glicose. Como é que a gente vai fazer essa correção? A leitura do urodensímetro deu 1.032. A correção primeira que a gente vai fazer vai ser pela temperatura. Se a gente teve o urodensímetro calibrado a 20 graus e a nossa temperatura está 17, essa diferença são 3 graus. Para cada 3 graus, a gente faz a correção em 0,01 unidades de densidade. Como tem 2 gramas de proteína, e para cada 1 grama a gente faz a alteração em 0,003,
né? Como tem 2 gramas, a alteração é 0,006. Para cada grama de glicose, 0,04. Só tem 1 grama, então é só essa aí. A gente soma todas essas correções, ou seja, o 0,01 da temperatura, o 0,006 da proteína, o 0,004 da glicose, e a gente vai ter um resultado que foi 0,011. E é esse valor que a gente vai subtrair, então, da densidade medida, que foi 1,032. Nesse caso, a densidade corrigida é 1,021. A densidade também pode ser avaliada através de um refratômetro. O refratômetro determina a concentração das partículas dissolvidas na amostra medindo o índice de refratividade. Esse índice é uma comparação da velocidade da luz no ar com a velocidade da luz na solução. Essa velocidade depende da concentração das partículas dissolvidas presentes na solução e determina o ângulo de passagem da luz através da solução. O refratômetro clínico utiliza os princípios da luz para medir o ângulo com o qual a luz, passando através de uma solução, entra em um prisma e converte matematicamente esse ângulo em uma densidade. O refratômetro tem uma vantagem bem grande, porque ele usa 1 ou 2 gotas, e, portanto, a correção de temperatura não é necessária. A temperatura já é compensada nesse instrumento quando ela estiver entre 15 a 37 graus. Também com esse instrumento são feitas as correções referentes à glicose e à proteína. Embora as leituras do refratômetro sejam menos influenciadas pela densidade das partículas do que o urodensímetro. Então, quando se utiliza o refratômetro, se coloca 1 ou 2 gotas de urina sobre o prisma, focaliza bem o instrumento em lugar de boa iluminação e se faz a leitura diretamente a partir da escala de densidade. A cada nova leitura, obviamente, o prisma e a cobertura do prisma deve ser limpo para cada análise. Então, a leitura vai ser feita justamente na interface entre a área clara e a área azul, né, da tela do refratômetro. A calibração desse refratômetro é feita também, eventualmente, ou a cada tempos determinados pelo laboratório. Ela é feita com o uso de água destilada, cuja leitura deve ser 1,000. Se necessário, for ajustar o aparelho, ele tem um parafuso próprio para fazer o ajuste na água destilada. E depois que a gente ajustou com a água destilada, normalmente a gente verifica a calibração também com uma solução de cloreto de sódio a 5%, que a leitura deve dar em torno de 1,022, mais ou menos 0,001, ou uma sacarose a 9%, cuja leitura deve ser 1,034, mais ou menos 0,01, ou até mesmo as duas. Tá? Também pode ser feita amostras de controle, conhecidos que representem concentrações baixa, média e alta no início de cada turno da rotina. E os resultados dessas calibrações e controles, obviamente, são registrados em locais apropriados do controle de qualidade. As tiras reativas, como é que a gente faz a medida da densidade pelas tiras reativas? As tiras reagentes de urina são tiras de plástico, as quais são afixadas um papel impregnado com reagente químico. Os reagentes são cromogênicos e depois de serem mergulhados na urina, a cor no segmento do papel muda conforme os componentes da urina. E a cor resultante é comparada com o gráfico. A mudança de cor azul esverdeado, que é a menor densidade, para o verde amarelado ou marrom claro, que é a maior densidade, ocorre em função da concentração de íons presentes nessa amostra. Vamos ver algumas correlações clínicas da densidade. A densidade do filtrado plasmático que entra nos glomérulos é 1,010. O termo isoestenúria ou isoestenúrica
é utilizado para descrever a urina com a densidade de 1,010. Então, amostras de densidade menor de 1,010 são hipoestenúricas e as que têm valor acima de 1,010 são hiperestenúricas. Seria de se esperar que a urina que foi concentrada pelos rins fosse hiperestenúrica. Entretanto, isso nem sempre acontece. As amostras normais colhidas ao acaso podem ter variações de 1,001 a 1,035, dependendo do grau de hidratação do paciente. A maioria dessas amostras elas se situa em 1,015 e 1,025. Em pacientes submetidos há pouco tempo à pielografia intravenosa, são observados resultados normalmente altos, mais do que 1,035. E isso é causado pela excreção do material de contraste cardiográfico que foi injetado. Os pacientes que estejam recebendo dextrana ou outros fluidos intravenosos, também de elevado peso molecular, também vão produzir urina com densidade anormalmente alta. Uma vez que a substância estranha tenha sido eliminada, a densidade deve voltar ao normal. Quando a presença de glicose ou proteína for causa de resultado elevado, isso também pode ser detectado numa análise química de rotina. E também, como visto antes, isso até pode ser corrigido matematicamente. E se for necessário determinar a verdadeira densidade de uma amostra previamente diluída, a porção decimal da densidade observada ela é multiplicada pelo fator de diluição. Então, uma amostra que foi diluída 1:2 e a leitura da densidade deu 1,010, a densidade real dela é 1,020. Gente, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria e contentamento. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até o próximo vídeo.